escuridão. Escuridão total. Está presa, sem ar, cercada por madeira, terra e silêncio. O pânico se alastra quando você percebe que não adianta gritar ou tentar empurrar a tampa da caixa. A garganta aperta e você sabe que a sua única chance de sobreviver é a esperança de que os seus pais sigam as instruções dos sequestradores. Prepare-se! A carruagem sobrenatural de hoje vai te levar aos anos 60, direto para o pesadelo de uma jovem de família rica que foi enterrada viva. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Bem-vindos a bordo, passageiros da carruagem. Sim, tem novidade na área. Agora os episódios serão também em vídeo. Esse podcast tá ficando muito chique. Daqui a pouco os cavalos vão estar todos snobs, querendo ferradura de ouro, tudo. Mas antes de realmente começar, eu quero dividir uma coisa super legal com vocês. Quem me acompanha aqui já tem um tempo sabe que eu sou escritora, né? Pois é. Eis que o TikTok criou um concurso para escritores nacionais e, adivinha só, eu fui selecionada para a segunda fase. E essa fase é de voto popular. Então, estou aqui encarecidamente pedindo para vocês que votem em mim. E para votar é muito fácil, basta acessar o site livrosdofuturo.com. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. O meu livro se chama A Árvore dos Presságios e traz a história de uma falsa médium que precisa combater uma maldição real para salvar a mulher por quem ela está apaixonada. Pois é, né? Parece pegadinha do destino. A história se passa na cidadezinha de Araucária Santa, em 1984, e lá a gente vai conhecer a Laura, uma trapaceira de 24 anos que fugiu da capital depois de ter o seu golpe descoberto. Com documentos forjados para ser a nova professora da terceira série, ela planejava apenas se esconder por uns meses enquanto arquitetava o seu próximo plano. Mas o que ela não esperava era que ela ia se apaixonar pela Catarina, a filha do prefeito, e vai despertar na Laura um estranho desejo de mudar de vida e de sossegar em um lugar. Porém, Araucária Santa não é tão pacata quanto parece. Todo ano, no primeiro dia da primavera, 7 nomes surgem gravados na árvore centenária que dá nome à cidade, condenando essas pessoas a mortes terríveis. E, para desespero da Laura, nesse ano, a Catarina está entre as pessoas marcadas pela árvore. Agora, a Laura terá que descobrir a origem do mal que ronda a cidade e com o que ela vai fazer para evitar que a sua amada morra, mesmo que todo o seu conhecimento sobrenatural sejam as mentiras que ela mesma inventou. A Árvore dos Presságios é sobre enfrentar monstros, sejam eles humanos ou sobrenaturais, sobre a coragem de escolher o amor e trilhar um novo caminho. Se você busca um suspense brasileiro com representatividade, uma protagonista imperfeita, mas impossível de esquecer, esse livro é para você. Mas, como eu disse antes, eu preciso da sua ajuda e do seu voto para trazer essa história para o mundo. Então, por favor, entre no site livrosdofuturo.com até o dia 11 de outubro e vote. Vamos juntos fazer com que a história da Laura e da Catarina tenha um final feliz. E agora vamos começar com a nossa viagem de hoje, porque os cavalos já estão ansiosos. Barbara Jane Meckle tinha 20 anos quando viveu seu maior pesadelo. Ela foi sequestrada e colocada em uma estrutura de madeira muito similar a um caixão e enterrada no meio de uma floresta em Atlanta. Dentro da sua cápsula havia um colchonete e cobertores, água e alimento, além de uma lâmpada que a vítima podia acender e apagar. Havia também um sistema de ventilação para que ela não sufocasse, mas que vinha com um complemento cruel. Ela tinha suprimentos de ar e comida suficientes para sobreviver por 7 dias. E nesse momento fica difícil saber o que é pior, né? A perspectiva de passar 7 dias presa em um caixão ou a de morrer sem ar a qualquer momento. Além disso, a dúvida que pairava na sua mente era: será que ela aguentaria passar por tudo aquilo? Como estratégia de sobrevivência, ela buscava economizar os seus recursos, não deixando a lâmpada acesa o tempo todo, e, para ajudar a passar o tempo, ela ficou cantando canções de Natal e outras músicas que ela costumava cantar junto com seu pai. Ela também se imaginou decorando a árvore de Natal com a família, pensando em cada detalhe e cada enfeite que ela colocaria nos galhos do pinheiro. Fez isso bem devagar, algumas vezes. E eu fico aqui pensando como ela foi forte, né? Porque numa situação dessa, sei lá, acho que a maioria de nós ia passar o tempo todo somente imerso em pânico. Mas não, ela conseguiu se acalmar e fazer coisas para ajudar o tempo a passar. E isso porque, logo nas primeiras horas, ela percebeu que o pânico não a ajudaria. Depois de muito gritar, socar a tampa do caixão e tentar escapar, ela adotou outra estratégia. Mergulhada na escuridão, ela pensou na família, nas festas de fim de ano que teria com eles. Pensou em sua vida bem longe dali. A Bárbara era uma universitária de 20 anos que estudava na Emory University em Atlanta.
Ela vinha de uma família muito rica da Flórida. Seu pai, o Robert, era um dos donos da Deltona Corporation, uma grande construtora. Em 68, quando tudo aconteceu, ela estava no terceiro ano do curso de economia na faculdade. E ela era uma pessoa calma e sossegada. Por mais que vivesse num mundo de riqueza e privilégio, ela não era dessas pessoas que ficam ostentando ou que são fúteis. Ela também era uma aluna dedicada e tinha ótimas notas. Além disso, ela tinha um amigo, o Stuart Woodward. Ele também cursava economia e ajudava a Bárbara nos estudos. E basicamente essa era a vida dela, tudo parecia muito tranquilo e bem. Mas em dezembro daquele ano, o inesperado ia acontecer. E nada mais seria como antes. Tudo começou com uma gripe. Ela pegou uma variante do vírus da gripe de Hong Kong que estava se espalhando pelo campus da universidade. Ela teve febre de 39 graus, ficou rouca, com o nariz entupido, uma dor de cabeça insuportável, náuseas e dores no corpo e na garganta. O negócio estava tão feio que a mãe dela, Jane Meckle, viajou mais de 1.000 quilômetros para cuidar pessoalmente dela. As duas se instalaram no motel Rodway Green, e a Bárbara estava tão fraca que ela não ia conseguir ficar bem no dormitório da universidade. Era dezembro, época das provas finais, e ela estava de cama, mal conseguindo ficar em pé, sendo cuidada pela mãe em um hotel. Mas ela estava tão preocupada em ir bem nas provas que continuou estudando. Inclusive, o Stuart esteve com ela no hotel na maior parte do dia 16 de dezembro, ajudando ela a estudar. Então ela estava nessa, né? Se sentindo péssima por causa da gripe e ao mesmo tempo que estava ansiosa com as provas finais. O tipo de situação que a gente olha e pensa, nossa, tá tudo horrível. Mas o que a Bárbara não sabia era que as coisas estavam prestes a piorar. Por volta das 4 horas da manhã do dia 17 de dezembro de 1968, a Bárbara e sua mãe dormiam profundamente no quarto do hotel na beira da estrada. Foi então que começaram as batidas na porta. A Jane acordou assustada, né? Porque ninguém esperava receber uma visita no meio da madrugada. E aí ela levantou, ainda meio grogue de sono, e abriu só um pedacinho da porta, porque antes de deitar ela tinha passado a correntinha. Eis que do outro lado havia um homem vestido uma jaqueta de couro preta e um boné escrito polícia, e ele apresentou também um distintivo. O suposto policial disse que um rapaz que dirigia um Ford branco tinha sofrido um acidente na estrada e que estava muito mal no hospital. Elas acharam que era o Stuart, já que ele tinha saído dali apenas algumas horas antes. A Jane perguntou, é o Stuart Woodward? E o homem do outro lado da porta confirmou. Então, diante do que parecia ser uma emergência, a Jane tirou a corrente, que naquele momento era sua única proteção contra o perigo. Foi então que aconteceu o ataque. O homem bateu na porta com o ombro, forçando a entrada. A porta se escancarou e a Jane foi jogada no chão. Atrás do falso policial entrou o que a princípio elas acharam que era um adolescente de uns 15 anos. Uma pessoa magra e baixa, usando uma máscara de esqui para esconder o rosto. O segundo atacante apontava uma arma para as duas. A primeira coisa que passa na cabeça de uma pessoa numa situação dessa, né, é que se trata de um assalto, claro. Então a Jane disse para os dois que podiam levar tudo, tem joias, dinheiro, aquela coisa, né? Só pediu para que não machucasse elas. Mas um assalto comum não era o que eles estavam planejando. O falso policial mandou a Bárbara ficar de pé, virada para a parede, enquanto o outro amarrava as pernas e mãos da mãe dela. A Bárbara, assustada com toda a situação, gritou para a mãe não lutar contra os agressores. Eles pressionaram um pano com clorofórmio no rosto da Jane e deixou ela imediatamente tonta e com a visão turva. Estava claro que eles queriam que ela desmaiasse, então a Jane fingiu que estava desacordada. O homem maior agarrou a Bárbara pelo braço e a arrastou para fora, vestindo apenas a sua camisola de flanela. No estacionamento, uma van escura os aguardava, com o motor ligado. Tudo tinha sido planejado nos mínimos detalhes. A van estava cheia de equipamentos na parte de trás. Dentro do carro, a Bárbara percebeu que o que parecia um garoto, na verdade, era uma mulher. Daí ela tentou estabelecer alguma conexão com a sequestradora, perguntando se ela era de Miami, mas a mulher não respondeu. Durante a viagem, a mulher disse para Bárbara que ela ficaria bem se seguisse direitinho as instruções. A dupla de sequestradores também aplicou clorofórmio nela e deu uma injeção de tranquilizantes. Ou seja, ela estava ali completamente dopada e grogue o tempo todo. Mas nem todo o tranquilizante do mundo a impediria de entrar em pânico quando ela chegasse em seu destino e encarasse o buraco no chão no meio da floresta, onde os sequestradores a enterrariam viva. Tá, vamos desacelerar a carruagem um minutinho nesse momento tenso. Quem acompanha o podcast já há algum tempo sabe que eu sempre trago aqui histórias de mulheres enfrentando situações extremas, onde a vida e a morte se entrelaçam em uma dança sombria. Por isso, eu queria convidar vocês a conhecerem meu novo livro de contos que se chama Ventre em Chamas. O livro traz histórias de mulheres que poderiam ser suas vizinhas, amigas, colegas de trabalho ou até mesmo temas desse podcast. Tem histórias para todos os gostos: fantasmas, envenenamento, serial killers,
uma trama de vingança que revela segredos sombrios e muito suspense psicológico. As personagens femininas do livro atravessam o fogo, carregam suas cicatrizes e emergem transformadas. Porque, quando o mundo te oferece apenas chamas, você aprende a não temer o fogo. Ventre em Chamas já está disponível no formato de e-book na Amazon e em livro físico você pode comprar diretamente comigo. É só mandar uma mensagem no meu Instagram, Thaís Messora, ou no perfil da Carruagem Sobrenatural. E agora, voltamos para nossa viagem. Ali estava a Bárbara. Depois de dirigir por cerca de 30 quilômetros, Gary Kirsch, o sequestrador e também idealizador dessa coisa toda, parou o carro em uma área de mata. Eles então conduziram a vítima pela mata até que chegaram ao local que tinham preparado para ela. Uma cova rasa com uma caixa de madeira e fibra de vidro. Obviamente, a Bárbara nesse momento entrou em pânico, né, quando viu aquilo, e ela pediu, pelo amor de Deus, vocês não precisam fazer isso, meu pai vai pagar tudo que vocês quiserem, só me coloquem em qualquer lugar, só não me coloquem aqui dentro. Por favor, me amarrem, me coloquem em qualquer lugar, mas não me enterrem. Pois é, os pedidos da Bárbara não foram ouvidos e eles a colocaram na caixa e tiraram uma foto dela segurando um cartaz escrito sequestrada. Na caixa, a Bárbara tinha uma pequena quantidade de comida a seu alcance. Também tinha um suprimento de água que ela bebia através de um canudo e um sistema de ventilação ligado a uma bateria de 12 volts com tubos que se estendiam até a superfície para impedir que ela sufocasse. O Gary também se certificou de incluir telas nos tubos para evitar a entrada de insetos na caixa. Ele instalou também uma luz que era alimentada pela mesma bateria e que funcionava de forma alternada com a ventilação. A Bárbara podia ligar um ou outro, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Enquanto a Bárbara passava seus piores momentos dentro de um caixão que media 2,5 metros de altura e cerca de 70 centímetros de largura, bem longe dali, a sua mãe também estava vivendo uma cena digna de filme de terror. A Jane tinha sido dopada e amarrada pelos sequestradores, né? E mesmo que ela tenha fingido o desmaio, ela ainda estava sofrendo os efeitos do clorofórmio que a deixou tonta e desorientada. Quando viu que a Bárbara estava sendo levada pelos invasores, a primeira coisa que ela pensou era que a filha ia ser estuprada. Claro, né? Porque ninguém ia imaginar um sequestro onde a pessoa ia ser enterrada viva. Não dava para imaginar. Desesperada, a Jane sabia que precisava fazer algo. É impressionante o tanto de coisa que ela conseguiu fazer naquelas circunstâncias. Ela rolou até o telefone, conseguiu tirar o fone do gancho e começou a gritar por socorro. Mas não havia resposta nem tom de descagem. Então, ela tentou pegar uma tesoura no kit de medicamentos que tinha ali para se soltar. Mas as suas mãos tremiam tanto que ela deixou a tesoura cair. A Jane então se arrastou para fora do quarto. Ela estava amarrada e descalça, usando apenas uma camisola e lá fora fazia 4 graus negativos. Ela começou então a gritar por socorro, mas o motel estava silencioso. Ninguém apareceu para ajudar. Mais uma tentativa frustrada. Ela teria que tentar outra saída. Ela caiu 2 vezes no asfalto gelado e se machucou ainda mais antes de conseguir chegar até o carro da Bárbara. A Jane conseguiu então entrar no carro e começou a apertar a buzina com o queixo. A intenção era fazer o máximo de barulho possível, né? Foi então que finalmente alguém apareceu. Walter Perkins, o recepcionista noturno do hotel. Mas a reação dele foi de irritação e não de ajuda. Ele gritou para que ela parasse de fazer barulho porque ia acordar os outros hóspedes. É, ótimo, né? Maravilhoso. Foi só quando ele chegou mais perto e viu a fita adesiva pendurada no rosto da Jane que ele percebeu que algo estava realmente errado ali. Ainda assim, ele não foi nada prestativo com ela. Na verdade, ele não acreditou quando a Jane disse que a filha dela tinha sido sequestrada. Com muita má vontade, ele cortou as cordas das mãos da Jane e não chamou a polícia. A própria Jane teve que cortar as cordas dos seus pés e foi ela quem ligou para o 911. A ligação foi registrada às 4h11 da manhã, apenas alguns minutos após o sequestro. O Stuart, o amigo da Bárbara, foi chamado para o hotel e nas primeiras horas da manhã, o Robert Meckle, o pai dela, também chegou. Todos estavam desnorteados naquele momento. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas um telefonema logo esclareceria os detalhes macabros do sequestro. Uma voz anônima informou que havia algo enterrado perto de uma árvore no quintal da família. Era o bilhete de resgate. Uma carta de 3 páginas datilografadas que estava dentro de um tubo de ensaio enterrado sob uma pedra do lado da tal árvore. O sequestro tinha acontecido perto da faculdade, né? A mais de 1.000 quilômetros de distância. Ou seja, provavelmente a carta já estava enterrada lá muito antes da Bárbara ser levada. O crime tinha sido planejado nos mínimos detalhes. O bilhete informava sobre as condições em que Bárbara se encontrava, destacando o fato de que seu suprimento de ar duraria apenas 7 dias. E como em todo sequestro, havia também as exigências.
O resgate seria de $500.000 que deveriam ser entregues em notas de $20. As notas não deveriam ser mais antigas do que 1950 e não podiam ter números de série consecutivos. Nenhuma forma de marcação nas notas era aceitável, pois os sequestradores iam fazer um exame intenso do dinheiro recebido, levando no mínimo 8 horas antes de informar o local onde a vítima estaria enterrada. A família da Bárbara providenciou o dinheiro do resgate seguindo todas as instruções e publicou um anúncio nos classificados do jornal do dia 18 de dezembro. O anúncio dizia: "Querida, por favor, volte para casa. Pagaremos todas as despesas e a encontraremos em qualquer lugar a qualquer hora. Um abraço da sua família." Tendo feito o anúncio, só restava aos familiares da Bárbara aguardar que os sequestradores entrariam em contato. E, obviamente, eles ficaram super apreensivos esperando que o telefone tocasse para dar ali os detalhes de onde seria realizada a entrega. Na madrugada de 19 de dezembro, por volta das 3h47 da manhã, os sequestradores finalmente ligaram. O Robert devia levar o dinheiro do resgate sozinho, dirigindo seu próprio carro e usando um terno branco. Ele fez tudo o que foi solicitado e deixou a mala numa ponte numa área afastada. A tensão era insuportável. Ele sabia que a cada hora que passava, as chances de sobrevivência da sua filha iam diminuindo. O Robert só não esperava que, mesmo com o resgate pago, o pesadelo ainda não teria chegado ao fim. Olha, eu não sei se está acontecendo com vocês, mas para mim, pensar nesse caso traz uma sensação de angústia danada. E assim, o que a Bárbara passou foi um negócio muito, mas muito assustador. Eu acho que talvez uma das piores coisas que pode acontecer com alguém. E o medo de ser enterrado vivo é um negócio muito íntimo do ser humano, né? E muito antigo. Lá pelos séculos 18 e 19, quando os avanços da medicina não estavam nem perto do que a gente tem hoje, os métodos para atestar que a pessoa tinha passado dessa para melhor eram bem rudimentares. Não havia assim uma linha tão clara e inquestionável entre a vida e a morte. Com isso, a possibilidade de se enterrar uma pessoa antes da hora era uma preocupação, digamos, muito viva na mente das pessoas. Daí vocês sabem como é que funciona o mundo capitalista, né? Onde alguns veem um problema, outros veem uma oportunidade de negócio. Então começaram a surgir os caixões de segurança. E em parte serviam para ajudar a aplacar esse medo terrível, né? E em parte também serviam como um produto lucrativo mesmo. Durante o século XIX foram criados diversos modelos de caixões de segurança. Alguns vinham equipados com cordas ligadas a um sino na superfície. Tinha também caixões com tampas especiais que se abriam facilmente para que fosse deixado no mausoléu da família. Os modelos mais elaborados incluíam até escadas internas para que a pessoa pudesse escapar da sepultura por conta própria. Porque sabe como é, né? Nem sempre dá para contar que vai ter alguém para ouvir o sino lá fora. Então é melhor não arriscar. E claro que a arte imita a vida na mesma medida em que a vida imita a arte. Logo, não poderiam faltar obras de ficção com o tema. O Edgar Allan Poe, que tinha uma mente deliciosamente mórbida, nos trouxe esses temores em alguns dos seus contos, como O Barril de Amontilado, O Enterro Prematuro, que eu nem curto muito, e A Queda da Casa de Usher, e sem dúvida é meu preferido dessa lista. Tem um filme de 2010 também, com Ryan Reynolds, que se chama Enterrado Vivo. Nesse filme, ele vive um motorista de caminhão no Iraque que é sequestrado e passa por esse mesmo pesadelo. E tem tempo que eu assisti esse filme, então não sei se eu hoje gostaria dele. Mas na época, nossa, eu fiquei mega chocada. Então fica aí a dica para quem quiser se aprofundar mais nos temas do episódio de hoje e desenterrar seus medos mais sombrios. E talvez a Ansa não tenha sido a melhor escolha de palavras aqui, né? Mas assim, enfim, vamos em frente. Se falar dessas coisas aqui me deixou com uma mega vontade de explorar mais a fundo o tema, mergulhando na história das pessoas que foram parar em caixões cedo demais. Se vocês gostaram da ideia, me conta aqui nos comentários que eu preparo um episódio inteirinho sobre isso. Voltando para o caso de hoje, menos de 30 minutos após a entrega, 2 policiais, Paul Stanley e William Sweeney, estavam de patrulha rotineira pela área. E eles não sabiam absolutamente nada sobre o sequestro ou sobre o plano de resgate que estava acontecendo bem embaixo dos seus narizes. Isso porque a polícia local não foi informada sobre a operação de pagamento de resgate. O FBI temia que alguém vazasse para a mídia. E aí, né, vocês já viram, né? Até para imaginar a repórter. Estamos aqui na ponte onde está marcado para acontecer o pagamento do resgate. Só um momento, estou recebendo informações aqui dos nossos estúdios. Lá vem chegando seu Robert, o pai da vítima. Ele está claramente abatido com a situação, mas, palhaçadas à parte, a preocupação era válida. O problema é que, às vezes, mesmo tendo uma boa intenção, algumas decisões têm resultados desastrosos. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando avistaram um carro parado perto da passarela e 2 figuras surgindo na mata, os policiais confrontaram aquelas pessoas que imediatamente fugiram correndo em direções diferentes. Durante a fuga, o homem com a bala acabou deixando o dinheiro
dinheiro cair para poder escalar uma cerca de arame e fugir mais rápido. Os policiais recuperaram então a mala cheia de notas de $20, sem fazer a menor ideia do que eles tinham feito. Quando os agentes do FBI na casa dos Meckle, que monitoravam as comunicações policiais, perceberam o que tinha acontecido, o desespero foi total. A família ficou absolutamente devastada, convencidos de que tinham perdido a sua última chance. Para remediar a situação desesperadora, o Robert fez uma declaração pública dizendo: "Eu não tive nada a ver com a ação da polícia de Miami e farei tudo o que vocês pedirem para que minha filha seja liberada." A declaração foi transmitida dia e noite nas estações de TV e rádio. E mais uma vez, a família esperou e esperou e esperou pela resposta dos sequestradores. Enquanto isso, veio uma reviravolta para a investigação. Porque, da mesma forma que às vezes uma ação bem intencionada leva a resultados desastrosos, às vezes uma atrapalhada também leva a avanços cruciais. No dia seguinte, foi encontrado um carro abandonado que batia com a descrição do veículo que os policiais tinham avistado no local do pagamento do resgate. Era um Volvo azul e dentro tinham evidências que deixavam claro que aquele era o carro dos sequestradores. Corda, fita adesiva, uma máscara de esqui e a chave do quarto da Bárbara e da Jane no hotel. Além disso, havia também uma Polaroid de Bárbara com a placa escrita sequestrada. A Bárbara estava dopada e já deitada no caixão no momento que essa foto foi tirada. A expressão dela na foto era tão perturbadora que os agentes chegaram a considerar a possibilidade dela já estar morta. Bom, de toda forma, a placa do Volvo levou à identificação de George Gary Deacon, um funcionário do laboratório da Universidade de Miami. Mas logo eles descobriram que George Deacon era um pseudônimo de Gary Kirst, um ex-presidiário foragido que tinha escapado da prisão na Califórnia em 1966. O Gary estava namorando a Ruth, uma estudante de pós-graduação que, devido à sua baixa estatura, correspondia perfeitamente à descrição do cúmplice adolescente que a Jane tinha dado para a polícia. Agora o FBI sabia exatamente quem eram os criminosos. O problema era que eles não sabiam onde os criminosos estavam e muito menos onde eles tinham levado a vítima. Felizmente, Robert Meckle recebeu outra ligação do sequestrador com novas instruções para a entrega do dinheiro. Dessa vez, não houve intervenção da polícia e tudo correu exatamente como o esperado. Mais de 12 horas depois, o FBI recebeu uma ligação com informações sobre onde a Bárbara estava enterrada. Mas as informações eram vagas, indicavam a área onde ela estava de uma forma muito geral, sem informar especificamente onde procurar. Esse caso tem um negócio, que parece que toda hora as coisas vão se resolver, mas sempre tem mais um passo, mais uma tarefa para ser realizada. Nessa hora, a dificuldade foi encontrar o local da cova numa grande área de mata. Os agentes do FBI correram para o local e começaram a vasculhar desesperadamente a floresta. Foi então que um agente avistou o que parecia ser um pequeno pedaço de tubo saindo do chão. Era o tubo de ventilação da cápsula. Eles começaram a cavar freneticamente, sempre gritando para Bárbara que eles estavam ali, que ela logo ia ser resgatada. Eles já tinham cavado uns 30 centímetros de profundidade quando ouviram um som de leves batidas vindo de debaixo da terra. E foi então que eles souberam. A Bárbara estava viva. Mais alguns centímetros e eles se depararam com a tampa da caixa e finalmente puderam tirá-la do seu cativeiro. Bárbara Meckle foi encontrada muito fraca e desidratada, mas ela estava viva, após ter passado 83 horas enterrada viva naquela caixa. Ela tinha ferimentos superficiais, mas estava praticamente ilesa. Ela foi levada para casa e pôde viver aquilo que ela tinha passado tanto tempo imaginando durante seu sequestro, O Natal com a sua família. Engraçado como muitas vezes a gente não dá o devido valor aos momentos especiais, que a gente vai ter com os nossos entes queridos. E para Bárbara foi justamente isso que a ajudou a suportar os terríveis momentos em que ela esteve presa. Final feliz para Bárbara Meckle e sua família. Mas o caso ainda não estava encerrado. Não sem que os criminosos fossem capturados. Agora que Bárbara estava segura, chegou a hora da gente conhecer melhor os monstros por trás desse crime diabólico e saber como eles foram capturados. Gary Kirst, o cérebro da operação, tinha 23 anos, mas já carregava um histórico criminal. Ele tinha fugido da prisão 2 anos antes e desde então usava uma identidade falsa de George Deacon. Ele trabalhava na Universidade de Miami como assistente de pesquisa no Instituto de Ciências Marinhas. E, entre outras funções, uma das coisas que o Gary fazia era construir vários tipos de caixas e recipientes ventilados para transportar os espécimes marinhos. Já dá para saber de onde ele tirou o conhecimento técnico necessário para construir a caixa que foi usada no sequestro.
Ele foi descrito pelos colegas de trabalho como alguém incrivelmente brilhante e capaz. E ele tinha passado um bom tempo planejando o sequestro. Primeiro, ele pesquisou na Biblioteca Pública de Miami quais eram as famílias mais ricas e influentes da região. Foi assim que Barbara Meckle foi escolhida. Depois, ele passou meses observando a vítima para conhecer os seus hábitos, saber quem eram seus amigos e os locais em que ela frequentava. Mas ele não agiu sozinho. Ruth, sua cúmplice de 26 anos, que viria a se tornar a primeira mulher a figurar na lista dos mais procurados do FBI, era uma estudante da pós-graduação e namorada do Gary. Ela tinha nascido em Honduras e tinha ido morar em Miami naquele mesmo ano com a sua mãe. Na universidade, ela conheceu o Gary, que ela achava que se chamava George Deacon, né? E os dois começaram a namorar. Ela confessou ter ajudado no planejamento e no sequestro, e disse que chegou inclusive a entrar na cápsula preparada para Bárbara para entender como seriam as condições de vida lá dentro. Durante a fase do planejamento, a Ruth chegou a dizer para o namorado que queria desistir do plano, mas ele a impediu dizendo que naquela altura do campeonato ela já sabia demais e que não poderia abandonar o plano. Ele também disse que não podia viver sem ela. E, segundo a Ruth, na época ela estava muito apaixonada pelo Gary e pronta para fazer tudo o que ele pedisse. A gente já sabe que ela participou ativamente do sequestro, né? Sendo inclusive, num primeiro momento, confundida com um garoto adolescente. Ela esteve junto com o namorado até a primeira tentativa de pagamento do resgate. Nesse momento, com a perseguição dos policiais, a Ruth e o Gary se separaram durante a fuga. Depois do resgate da Bárbara, o FBI divulgou massivamente fotografias dos dois criminosos. Como a história estava em todos os jornais, era apenas uma questão de tempo até que eles fossem capturados. Dias depois, um homem comprou um barco usando apenas notas de $20. O vendedor achou suspeito e contactou as autoridades. E o que eu acho legal aqui é que o cara não perdeu o negócio. Primeiro ele vendeu o barco, depois ele foi avisar a polícia. Bom, uma busca de helicóptero foi então iniciada e quase 12 horas depois, Gary Kirsch foi preso. Já a Ruth conseguiu se manter foragida por 3 meses. Foi só em março de 1969 que ela seria presa, quando ela se candidatou para uma vaga de emprego em Oklahoma. Como parte do processo de admissão, tiraram as suas impressões digitais. E foi assim que a polícia descobriu seu paradeiro. Os dois foram julgados e condenados. A Ruth recebeu uma pena de 7 anos de prisão, da qual ela cumpriu apenas 4 e foi deportada para Honduras. Já o Gary Kirsch foi sentenciado à prisão perpétua, mas saiu em liberdade condicional após 10 anos. Barbara Meckle passou um trimestre longe da faculdade, mas depois retornou aos estudos e se formou em 1970. No ano seguinte, ela se casou com Stuart e eles se mudaram para a Flórida, onde tiveram 2 filhos. O casal permaneceu junto até 2013, quando o Stuart faleceu. Em 1971, ela escreveu um livro falando sobre o sequestro, relatando o impacto emocional da experiência. O livro se chama 83 Horas até o Amanhecer, em tradução livre, e é uma das fontes desse episódio. Bom, nossa viagem de hoje terminou. Mas ainda há tantos temas sombrios a explorar que nos encontraremos de novo daqui a 15 dias. Inclusive, deve estar aparecendo aqui na tela algumas sugestões de outros episódios para quem quiser se aprofundar mais nos temas sombrios desse podcast. De toda forma, nos vemos em breve, passageiros. E até lá, lembre-se de deixar a luz acesa.